O Salmo capítulo 21 traz para nós uma reflexão acerca da alegria dos reis. Tanto David Amelech, o rei Davi, quanto Melech HaMashiach, o Mashiach, o Messias prometido a Israel. E traz para nós que a gratidão está presente nos reis de Israel. Embora a gratidão seja uma necessidade para todos nós, os reis deveriam demonstrar especialmente gratidão a Deus, apesar de toda a riqueza e poder que o rei possuía, ele devia acreditar isso a Deus. Por quê? Porque isso servia como exemplo aos seus súditos, no reconhecimento que todo bem, toda a bênção provém da bondade do Eterno. Você, como líder, como rei da sua casa, da sua família, demonstra gratidão a Deus e com isso influencia a sua família positivamente? Hoje nós vamos analisar um pouco mais a respeito disso, baseando mais uma vez no livro do Rabino Chaim Kanievsky. Continue conosco para aprender mais a respeito da gratidão. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa playlist nós temos abordado com vocês acerca de cada um dos salmos, inicialmente os salmos do rei Davi. Chegamos hoje ao salmo de número 21. Nesse salmo, inicialmente nós nos deparamos com as palavras de gratidão do rei por todas as bênçãos recebidas da parte do Eterno. Já falamos na introdução que isso serve de exemplo aos seus súditos. Pode parecer fácil, afinal de contas, Quando o rei ele é coroado com honra, com glória, com poder, com muitas riquezas, ele naturalmente vai ter que agradecer a Deus. Mas na verdade isso é algo muito difícil, porque pessoas que alcançam um status muito elevado, normalmente, em qualquer esfera da sociedade, tem dificuldade de atribuir o mérito, a honra ao Eterno. Vamos analisar então os primeiros versos desse salmo, Salmo capítulo 21. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade, e põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Alguém pode dizer, mas é o rei. Se eu tivesse uma vida de rei, eu também seria grato a Deus. É aí que a gente vê que não é verdade isso. Normalmente as pessoas, quando elas atingem seus níveis sociais e vão elevando, elas atribuem cada vez mais a si mesmas o mérito de ter alcançado esse ou aquele nível, esse ou aquele status perante a sociedade. Dificilmente as pessoas reconhecem a Deus. E a gratidão independe do nível de riqueza, de reconhecimento alheio. A gratidão depende de um coração que reconhece que tudo que chega a nós é pela bondade e misericórdia do Criador. Pessoas ingratas, elas serão sempre insatisfeitas. Elas estão sempre insatisfeitas, porque elas acreditam que elas merecem mais honra, mais reconhecimento, mais poder dado pelos outros homens. Por quê? Porque eu sou merecedor, porque eu fiz, se não fosse eu, as pessoas não teriam alcançado isso. Se não fosse eu, basta ver os políticos, Todos os programas políticos, todas as propagandas políticas exaltam o homem. Foi o fulano que fez, foi o fulano quem deu. E as pessoas elas são tentadas a acreditar que é por mérito delas que o mundo veio a existir. E obviamente a gente sabe que isso não é verdade. Por outro lado, a gratidão nos faz entender, nos leva a entender que Deus nos agracia sempre com muito mais do que aquilo que nós merecemos. Isso é o que o Rav Chaim Kanievsky nos apresenta aqui no livro, nos faz ver neste salmo tão precioso, Salmo 21, onde podemos aprender como alcançar uma vida longa. O que a gratidão tem a ver com a vida longa e como a gente pode alcançar a vida longa. Vamos analisar aqui
mais uma vez tomando por base esse livro, né, Rabino Chaim Kanievsky, no Tehillim, nos Salmos, o que ele ensinou e o que a gente pode aprender. Salmos capítulo 21, versículo 5 nos diz assim: Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo o sempre. E o livro nos traz o relato do Rav Gedalia Honigsberg, que ele relata de um outro rabino chamado Aharon Levi, que uma vez estava sentado revisando ali, analisando a Guemará no Tratado de Shabat 127a. E o que a Guemará fala? Fala que o Rav Yohanan ensina que existem 6 práticas pelas quais a pessoa colhe benefícios neste mundo, mesmo que a sua recompensa total esteja lá no Olam Rabá, esteja aguardando o Tzadik, o sábio, no mundo vindouro. A gente ainda assim recolhe bênçãos neste mundo, nesta vida. Vamos então analisar 6 itens, 6 passos que o homem dá para que ele possa ter uma vida longa e uma vida de bênçãos. Primeiro passo: receber convidados, ser hospitaleiro. Segundo passo: cuidar dos enfermos. O hospitaleiro, de novo, está aqui, né? O hospitaleiro de hospital, de acolher as pessoas, de cuidar dos doentes, de cuidar das pessoas. Terceiro passo: orar com concentração, com kavaná. Quarto passo: chegar cedo à sinagoga, às casas de estudo de Torá. Estar sempre adiantado, chegar mais cedo à casa de estudos. Quinto passo: educar os filhos para o estudo da Torá. E sexto passo: julgar favoravelmente o próximo. Então o Rav analisa esses 6 passos e ele diz: o mais difícil entre eles é o julgar favoravelmente. É uma característica da natureza humana presumir sempre o pior dos outros. Qual desses passos você acha mais difícil na sua vida? Ser hospitaleiro, cuidar de pessoas doentes, orar com concentração, chegar cedo na sinagoga. Tem gente que acha grande dificuldade de chegar no horário, né? Chegar cedo na sinagoga, educar os filhos num caminho de Torá para serem estudiosos da Torá. E o sexto, julgar favoravelmente o próximo. Qual destes 6 passos te é mais difícil? Coloca aí nos comentários. E o Rabino nos aponta aqui que o 6º passo, o de julgar favoravelmente, é o mais difícil. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência natural de presumir o pior dos outros. Como que ele chegou a essa conclusão? O Rav Steinman citou uma Guemará que também está no Tratado de Shabat, agora 23a. Essa Guemará fala para nós que uma casa que tem 2 entradas, então 2 portas voltadas para o público, que as pessoas tenham acesso, que elas possam ver, ela está obrigada a ter Hanukkah nas 2 portas, nos 2 acessos. Como assim? Obviamente na festa de Hanukkah, como assim colocar uma Hanukkah numa porta não é suficiente? Por que tem que colocar numa e na outra? O Tratado de Shabat 23a nos fala que, baseados na lei de PA, ou da porção que tinha que ser deixada para os pobres, por que era necessário deixar especificamente o canto, o fim da terra lá para os pobres, todo o canto, para evitar suspeitas? Porque se a pessoa deixasse lá no meio da sua plantação uma área para os pobres, o pobre não podia ver, as pessoas não veriam aquilo e elas poderiam presumir: olha só como essa pessoa, como esse fulano, ele é ganancioso, ele não deixou o canto para os pobres. Porque a pessoa está impossibilitada de ver que lá no meio ele deixou um espaço para os pobres. Então a pessoa tende a achar que ele é ganancioso, que ele não deixa nada para os pobres. Baseado nisso, os rabinos apontam na Guemará, no Tratado de Shabat, que se alguém passa pela entrada da casa de alguém e não vê uma Hanukkah, fala assim: olha, esse judeu não põe Hanukkah na sua casa. Então por isso a casa que tem 2 entradas é obrigada a ter 2 Hanukkot. Por quê? Isso serve para embasar o pensamento de que a gente não tem capacidade de julgar as pessoas favoravelmente. Nós vemos então, Rav Steinman diz que é natural presumir o pior em vez de julgar favoravelmente.
esse é um dos passos mais difíceis, segundo ele, para que a gente possa alcançar uma vida de bons méritos ou alcançar vida longa através dos nossos atos. Você é capaz de julgar as pessoas favoravelmente? Existem muitos midrashim, muitos relatos acerca de histórias que as pessoas não aprendem a julgar favoravelmente. Existe ainda um comentário equivalente, vamos dizer assim, semelhante, do Rabino Chaim Kanievski. Uma vez ele citou a Guemará no Tratado de Megillah 28a, que traz uma história a respeito do Rabi Zeirá. Os alunos chegaram ao Rabi Zeirá e perguntaram para ele: Rabi, por que você vive tanto? Qual o segredo? Qual a razão da sua longevidade? E ele, de novo, ele traz para nós alguns passos. Tente analisar qual desses passos é mais fácil ou mais difícil na sua vida. Rabi Zeirá então disse: eu nunca agi com raiva dentro da minha casa. Primeiro passo. Segundo passo, eu não ando na frente de alguém que é maior ou que tem mais conhecimento, que tem mais sabedoria do que eu. Então, uma pessoa está caminhando, o Rabi Zeirá andava sempre atrás dessa pessoa, para deixar em evidência aquele que tem mais conhecimento, que é maior do que ele. Terceiro passo, nunca pensei palavras de Torá em lugares impuros. O que são lugares impuros? Por exemplo, um banheiro. Por exemplo, um lugar onde as pessoas falem palavras frívolas. É um lugar de impureza. Um lugar onde as pessoas andem seminuas é um lugar de impureza. Próximo passo, nunca andei poucos metros sequer sem a Torá e sem o meu tefilim. Você já colocou tefilim hoje? Você coloca tefilim pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por mês? Ou você nunca colocou um tefilim? Nunca cumpriu essa mitzvah? Rabi Zeirá coloca um outro passo. Nunca dormi na sinagoga. Seja uma noite inteira, ou seja apenas um cochilo durante o serviço religioso. É engraçado como muitas pessoas vêm à sinagoga, frequentam a sinagoga ou assistem os serviços na sinagoga e de repente se pegam dormindo durante o serviço religioso. Existe na Brit Hadashah até um relato de um homem chamado Eutico, que dormiu durante um discurso do apóstolo e caiu e morreu por conta disso. Então, essa é uma analogia que também pode ser feita. Aqueles que dormem durante o serviço religioso podem atrair sobre si a morte espiritual. Mas enfim, o Rabino Zeirá também tinha um outro costume. Nunca me regozijei com o tropeço de um companheiro. Muitas pessoas se alegram quando o outro cai, ou mesmo quando o seu inimigo cai. A Bíblia fala, que a gente não tem que se alegrar quando o ímpio cai, quando o ímpio tropeça. Mas Rabi Zeirá fala: eu nunca me regozijei com o tropeço de alguém. E por fim, ele fala: eu nunca chamei um companheiro por apelidos. Nunca dei apelidos às pessoas. Apelidos sempre não, mas na maioria absoluta das vezes, eles têm o propósito de descredibilizar, de envergonhar, de humilhar o fulano ou a fulana. Sempre os apelidos que pegam são aqueles que as pessoas não gostam. Rabi Zeirá coloca que um dos segredos da longevidade dele é que ele nunca colocou apelido nas pessoas. E aí, qual desses passos é mais difícil para você? Para você alcançar a vida longa? E o que a gente encontra aqui no livro é que o Rabino Chaim Kanievski aponta como o mais difícil dentre todos esses itens do Rabi Zeirá é o fato de abster-se de pensar palavras de Torá em lugares impuros. E o livro nos traz um relato de um certo Rebbe racídico, que ele disse uma vez que se um pensamento da Torá ocorre a alguém quando ele está num lugar impuro, isso é uma indicação de que tal pensamento está incorreto. Continuou o Rabbi Chaim contando a respeito disso. Uma discussão então se seguiu a respeito desse pensamento. Será que é pior? Será que é mais difícil? Será que a gente deve ou não falar palavras de Torá? Será que é tão difícil falar palavras de Torá ou pensar
palavras de Torá? Será que é inadequado pensar palavras de Torá em lugares impuros? E aí essa discussão seguiu. E o Rabino Chaim Kanievsky então foi questionado como Rabi Zeirá poderia ter recebido uma vida longa como uma recompensa por essas ações, quando sabemos que as recompensas pelas mitzvot, elas vêm na verdade no mundo vindouro. Isso está lá no Tratado de Kiddushin 39b. Rabino Chaim Kanievsky então disse que essa longevidade não é apenas uma recompensa. Em vez disso, Deus criou esses atributos positivos como uma consequência natural para a vida longa. Isso não diminui a recompensa do Rabi Zeirá ou de qualquer outro no mundo vindouro. Quando você faz as coisas de maneira correta nesse mundo, talvez isso também possa retornar para você numa vida longa nesta vida. Não apenas na recompensa no mundo vindouro, mas nesta vida mesmo. Além disso, o Rabino Chaim Kanievsky aponta que a maioria dessas ações não são realmente mitzvot, mandamentos obrigatórios, mas são práticas extras de piedade. Não ficar colocando piadinha, não ficar fazendo apelido para as pessoas, não ficar zombando daquele que tropeça, não ficar dormindo durante o serviço religioso. Não existe um mandamento, não dormirás na sinagoga. Mas essa é uma boa prática, você estar concentrado na oração na sinagoga. Então, o Rabino Chaim Kanievsky nos fala, isso não é mandamento. Não é, mas vai ser bom para você. Então perguntaram para ele, Rabino Chaim Kanievsky, se alguém tem a oportunidade de honrar seu pai, ou honrar um sacerdote, um Cohen, o que tem precedência? Ele deve honrar os pais ou deve honrar o sacerdote? E a mesma pessoa que fez a pergunta, ele apontou, né? Bom, eu acho que a gente deve honrar o sacerdote acima dos pais, uma vez que tanto o seu pai quanto você mesmo tem como necessidade, como prioridade ou como mandamento levantar-se diante do ancião. Então, eu acho que honrar o sacerdote deve vir antes de honrar os pais. E o Rabino Chaim Kanievsky então explica, a recompensa por honrar os pais está acima da recompensa de honrar o rabino. Por quê? Porque honrar os pais está escrito explicitamente na Torá como uma bênção que vai te prolongar os dias de vida. O que a gente pode deduzir aqui de todo esse pensamento? Que a prática de uma mitzvah da Torá é capaz de gerar em nós muitas bênçãos. O respeito aos anciãos da sinagoga é muito relevante, mas se você não honrar os seus pais dentro de casa, se você não tiver uma prática dentro de casa de respeito, de honra, de não zombar do seu irmão, de não zombar do companheiro dentro de casa, talvez isso não faça sentido algum. A gente não pode ser um bom judeu apenas honrando aquele que está longe, mas a gente tem que ter uma vida dentro de casa. Isso é o que o Rabi Zeirá explica, né? Isso é o que ele aponta na Megilá 28a. Veja, Rabi Zeirá fala, eu nunca agi com raiva dentro de casa. Quantas pessoas você conhece que na rua, com os outros, é pura simpatia, trata bem todo mundo, mas dentro de casa é um mau marido, é um mau pai, é um mau filho? Quantas pessoas você conhece que honra todas as pessoas afora, mas não honra o próprio cônjuge? O mundo está cheio de pessoas assim, que na rua, de aparência, são tzadikim, mas na prática não vivem essa santidade. E é isso que o Rabino Chaim Kanievsky quer nos ensinar. Se nós queremos ter uma vida longa, melhor do que isso, se nós queremos ter uma recompensa no mundo vindouro, nós devemos ser bons tzadikim dentro de casa. Seja um bom judeu, como diz o Rabi Zeirá, dentro de casa. Não haja com raiva diante da sua esposa, não trate mal os seus filhos, não queira estar à frente de pessoas mais sábias que você, não queira se sobressair, ser a pessoa que está em evidência, não fique falando de Torá em lugares impuros. Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Tem lugar que não é para nós, gente. Tem lugar que não é para nós. Lugar impuro pode ser o banheiro.
Eventualmente a gente tem a necessidade de ir ao banheiro, mas tem lugares impuros, tem ambientes impuros que não são para nós. Você está tendo cuidado com os ambientes onde você circula, onde você anda? Quem são os teus amigos de verdade? Quando você está no chat, quando você manda mensagem de WhatsApp ou compartilha vídeos no Instagram, que tipo de vídeos você compartilha? Que tipo de coisa você tem se alimentado? Será que nesses lugares impuros entra a palavra de Deus? Se não entra a palavra de Deus, não é lugar para você. Você tem que fazer essa reflexão. Respeite a sinagoga, respeite o líder da sinagoga, respeite as pessoas, não apenas o líder, mas respeite as pessoas na sinagoga. Trate bem a todas as pessoas. Tudo isso começa dentro de casa, gente. Tudo isso começa dentro de casa. Se a gente agir assim, se a gente agir de forma apropriada dentro de casa, se a gente agir de forma apropriada dentro da sinagoga, se a gente agir de forma apropriada nos meios nos quais nós vivenciamos, com as pessoas com quem nós vivenciamos, certamente isso vai gerar em nós uma vida longa. Esse é o segredo. Quando o texto diz, lá no Salmo 21, no versículo 5, Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. A gente vê isso na postura de Davi Amelach e a gente vê isso na esperança e na postura do Mashiach. Que Deus permita a nós imitarmos a postura de Davi, imitarmos a postura do Mashiach, de termos uma vida de santidade, uma vida de pureza, não apenas aparente, mas dentro de casa, em cada lugar, em cada momento da nossa vida. Isso vai nos garantir uma vida longa. E acima de tudo, sejamos gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele faz vir sobre nós. Não sejamos arrogantes, não vivamos uma vida de achar que nós merecemos tudo, que nós trabalhamos, que nós estudamos, que tudo que nós temos é porque nós trabalhamos. Tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos, Baruch Hashem, veio a nós pela bondade e misericórdia de Deus. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com pessoas que também demonstrem gratidão a Deus, não deixe de compartilhar nos seus meios sociais, né? Seus meios sociais, não sendo impuros, vão acolher as palavras de Torá com grande carinho. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vida longa. Um abraço, shalom e até a próxima.